Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade àquilo que nós iniciamos na semana passada a respeito do problema do mal. Nós começamos a fazer uma leitura do problema do mal a partir do livro que nós estamos estudando, que é o livro de Jó, em conjunto com o livro As Três Filosofias de Vida. E hoje eu quero trazer alguns outros elementos. É claro que nós não vamos esgotar, pois, como eu dizia, a problemática do mal ela é muito espinhosa, tem muitas nuances, mas eu quero trazer alguns pontos para que depois cada um, de acordo com aquilo que desejar no seu coração, possa ter um caminho seguro para aprofundar, para pesquisar, para ir mais a fundo. Então, hoje eu quero trazer um norte final para a gente encerrar essa conversa a respeito do mal. Se fosse possível, se nós tivéssemos tempo, era possível que nós tivéssemos apenas um curso inteiro sobre o mal. Tamanho é a dimensão do assunto. Mas vamos lá. Na última aula, a partir do livro de Jó, nós começamos a entrar então no dilema do mal. Mal esse que pode ser percebido através dos nossos sentimentos, num nível emocional, pode ser percebido pela nossa razão humana, num nível intelectual, através do nosso raciocínio, da nossa observação, e também problema este que pode ser verificado através da luz da fé, sobretudo pela Sagrada Escritura, que nos revela que há sim um mal. Bom, a percepção então do mal, em qualquer um desses níveis, seja no nível emocional, no nível intelectual ou no nível da fé, ele vai nos colocar sempre diante de um grande dilema. Que dilema é esse? Que nós já vimos. Por mais que possamos explicá-lo intelectualmente, parece inevitável que neste mundo o mal tenha sucesso em destruir o bem. Parece que o bem ele é uma espécie de loja de porcelana, bem organizada, bem fina, e o mal, como a gente está vendo na imagem, é um elefante dentro dela. Precisa de muito equilíbrio para manter a bondade, ao passo que um movimento brusco, um relaxamento já joga tudo para o ar. Pense comigo, uma simples palavra mal colocada, sem pensar, pode acabar, por exemplo, com uma amizade, às vezes com um casamento. Um bêbado dirigindo pode matar um inocente. O bem maior da nossa vida, que é o amor, ele parece ser facilmente atingido pelo mal. Parece ser muito fácil trair a confiança de alguém, parece ser muito fácil desapontar. Então, esse problema prático, esse problema que é muito prático, que é facilmente percebido, pode nos colocar em crise, e esse problema que é prático, nós queremos tirar apenas desse campo experimental de crise e trazê-lo hoje mais uma vez para o campo da lógica. E a formulação lógica para esse problema do mal, uma formulação ateia, aliás, talvez seja o único argumento que os ateus vão encontrar contra Deus. Na aula passada, nós já trouxemos as formulações de Santo Tomás de Aquino e de Santo Agostinho, e hoje eu trago aqui uma espécie de síntese dessas formulações. Então vamos lá. Vamos à nossa fórmula do mal, daquilo que nós percebemos. Se Deus existe, deseja todo o bem e é poderoso o suficiente para conseguir tudo o que deseja. Então, não deveria haver o mal. Esse é o primeiro raciocínio. Logo em seguida, os ateus começam a dizer assim: mas se Deus existe e deseja apenas o bem, mas o mal existe, então Deus não consegue tudo o que deseja. Portanto, sendo assim, ele não é todo-poderoso. Se Deus existe e é todo-poderoso, se o mal também existe, então Deus deseja que o mal exista. Portanto, ele não é totalmente bondoso. Até aí, nesses três primeiros argumentos, nem sempre são os ateus que desenvolvem isso, mas, sobretudo, esse quarto e último argumento, que é o seguinte: por fim, se o termo Deus significa um ser que, ao mesmo tempo, é totalmente bondoso e poderoso, e ainda assim o mal existe, então esse Deus não existe. Meus irmãos, após essa formulação do problema do mal, nós encontramos 5 possíveis respostas.
Quais são as pessoas que vão responder a essa formulação geral do mal? Nós podemos encontrar resposta no ateísmo, no panteísmo, no naturalismo, no idealismo ou no teísmo bíblico. Vamos ver isso. O ateísmo, como nós acabamos de ver quarta formulação, nessa quarta formulação, é a negação da primeira proposição. Qual proposição é essa? A proposição que afirma que Deus não existe. É muito simples aquilo que fazem os ateístas. Eles simplesmente vão chegar ao final do raciocínio lógico e dizer, tá bom, nós verificamos o mal, então, contradiz aquilo que é a definição de Deus, que Deus é bom, que Deus é poderoso, então nós estamos decretando que Deus não existe. Esse é o raciocínio dos ateus. Já o panteísmo, como nós começamos a ver na aula passada, o panteísmo ele traz a resposta dizendo que Deus existe, mas que nem sempre é bom. Portanto, Deus pode ser mal. O panteísmo assume um dos outros argumentos. Já o naturalismo, a resposta do naturalismo moderno, é a mesma do politeísmo antigo. Eles negam que Deus seja todo-poderoso. Por sua vez, o idealismo, ele responde ao mal com a negação do mal. Diversas filosofias e religiões orientais, como por exemplo o hinduísmo, afirmam que o mal é uma ilusão da consciência humana não iluminada. Na verdade, basta que o ser humano tenha uma consciência iluminada que ela vai deixar de sofrer, ela vai deixar de viver o mal. O mal, então, é uma negação para o idealismo. E por fim, já no teísmo bíblico, que é o que nos interessa, ou seja, na resposta dada pelo cristianismo ou pelo judaísmo, por exemplo, nós temos a afirmação positiva das 4 preposições. Deus existe, Deus é totalmente bom, Deus é todo-poderoso, mas também o mal existe. Essa é a formulação dos cristãos. E hoje, especificamente, eu quero explorar com vocês essa resposta de número 5, que é a nossa resposta, a resposta cristã. E assim, como vimos junto com o livro de Jó, que muitas vezes a lógica não fecha, porque nós nos apoiamos em termos ambíguos, muitos não compreendem a lógica cristã, porque não compreendem de modo correto os termos. Para nós também não errarmos aqui na compreensão dessa resposta, eu quero trazer grandes cinco dicas para a nossa vida, que vão nos ajudar a fazer a interpretação correta e evitar qualquer tipo de ambiguidade. Então vamos lá. 5 dicas contra a ambiguidade. Primeiro, nunca coloque a carroça na frente dos bois. O que é isso? Tome cuidado em buscar uma resposta direta nas teorias, em procurar diretamente as teorias, sem antes verificar os dados, sem antes entender a problemática que está em jogo. Entenda isso. Nós temos 2 dados, que são os dados da fé e os dados experienciais, sejam ao nível do sentimento ou ao nível da razão. Se negarmos qualquer um desses dados, o problema aparentemente está resolvido. Veja, os ateus eles negam a fé, eles negam a revelação divina. Então, para eles, o problema está resolvido. Os idealistas, como nós vimos, eles negam a experiência de que existe um mal verdadeiro. Para eles, o problema também já está resolvido. Para eles, não existe mal. Mas nós aqui não queremos ser simplistas como eles. E nós nos apoiaremos, sim, nos 2 dados que nos são dados. Os dados da fé e os dados experienciais. A segunda grande dica é que nós não podemos deturpar os dados. Nós não podemos deturpar os dados. O panteísmo e o naturalismo, como já vimos, fazem isso. O dado vindo da revelação diz que Deus é todo-poderoso e totalmente bondoso. Mas eles reduzem Deus ao nível da natureza, como se não pudesse ser totalmente poderoso e totalmente bondoso. Santo Agostinho, por exemplo, ao refletir sobre a graça e ao livre-arbítrio, que aparentemente parecem ser coisas contraditórias, ele entendeu
que deveria refletir profundamente cada uma dessas coisas e explorar de modo igual, como se fossem duas faces da mesma moeda. Por isso, não se esqueça, por trás de coisas aparentemente contraditórias, às vezes se esconde grandes verdades. Quem quiser aprofundar nisso que eu estou falando, de coisas aparentemente contraditórias, eu indico o grande livro Ortodoxia, do Chesterton, onde tem um capítulo específico onde ele trabalha o paradoxo do cristianismo. Espetacular. A terceira grande dica é pensar de modo simples e concreto. Veja, o problema ele pode ser grande, mas nós devemos pensar de modo simples e concreto. Quem pensa de modo muito rebuscado e não sabe ensinar um simples pescador como Jesus fazia, é porque na maioria das vezes também não sabe. Ele vive apenas enrolando, trazendo argumentos, rebuscando as coisas e no fundo, não sabe nem daquilo que está falando. A quarta dica é que nós devemos pensar de modo lógico. O pano de fundo de toda reflexão humana deve ser lógica, porque Deus nos fez seres racionais. A quinta e penúltima dica é que não precisamos tentar ser originais. Apenas precisamos buscar a verdade. É aqui que muitos se perdem. Muitos teólogos da atualidade têm se perdido aqui, porque querem ser autores de novas teses, querem o prestígio, querem ser reconhecidos como aqueles que são os inovadores. Mas nós não precisamos apenas inovar, nós precisamos ficar com a verdade. E muitas vezes outros já fizeram todo o trabalho e já nos apresentaram a verdade. Então, o papel nosso é apenas compreender aquilo que responderam e instruir os outros a compreender aquilo que também já foi respondido. E, por fim, a última dica é que nós precisamos sempre começar com definições reais, ou seja, definições verdadeiras. Pense, por exemplo, na palavra amor. Quantas definições distorcidas as pessoas fazem dessa palavra? Precisamos ir muito daquela primeira operação do nosso espírito, que é a simples apreensão. Precisamos captar bem a essência das coisas. Agostinho, como eu dizia, ele resolveu o problema entre a graça e livre-arbítrio não apenas por raciocinar, mas por ter compreendido a essência de cada uma das coisas. E é isso que nós queremos fazer agora para buscar uma solução lógica para o problema do mal. Então vamos lá. Já que estamos falando do mal, esse é o primeiro termo que nós precisamos definir bem para que não nos reste dúvida. Geralmente, as pessoas compreendem mal o mal, porque percebem o mal como um ser ou porque fazem uma confusão entre diferentes tipos de mal. Por exemplo, o mal moral e o mal físico. Vamos entender isso. Primeiro, o mal não é um ser. Coloque isso na sua cabeça. Esse foi o grande equívoco que Santo Agostinho teve de tirar da sua vida. Quem tiver interessado em aprofundar nisso, leia sobretudo a obra inicial de Agostinho, As Confissões. E depois também sobre o livre-arbítrio. Nós vamos encontrar isso. O grande equívoco que Santo Agostinho teve que tirar da sua vida é essa. Porque um dia, encantado com a busca da sabedoria e batendo a cabeça para buscar a verdade, ele acabou entrando na seita dos maniqueus. E então ele assumiu a posição de que havia um Deus bom relativo às coisas espirituais e um Deus mau relativo às coisas físicas. E era assim, então, que os maniqueístas explicavam o mal, sendo que o mal, então, para eles é um princípio. Um Deus mau que gera tudo aquilo que é mal, e tudo aquilo que é mal está sempre ligado à matéria. Agostinho, ele só se desvencilhou desse pensamento quando assumiu a revelação de que há um único Deus. Ouve, Israel, o Senhor é o único Deus. Eu ia pedir para a gente pegar, mas vamos tocar o barco. Desse modo, existem apenas duas categorias de seres. Nós temos
O único que é criador, e todos os outros seres são seres criados, criaturas. São as duas categorias, criador e criatura. Se o criador é bom, então tudo o que ele faz, tudo aquilo que ele fez, em essência é bom. O livro do Gênesis revela isso. Deus cria e vê que é bom. Pense, por exemplo, numa faca. Em si ela é boa. Ela serve para passar manteiga no pão agora de manhã, mas ela pode ser utilizada para matar uma pessoa. O mal está então na forma como ela, a faca, é utilizada. Sendo assim, o mal está na escolha, na intenção, na ação da alma que traz uma ordem errada para o mundo físico. Até o mundo físico, irmãos. Em si não é exatamente uma coisa, um princípio. Pensa na cegueira. O que é a cegueira? Não é a pessoa que está com um terceiro, um quarto, um quinto olho que gera esse problema, não. Mas a cegueira é simplesmente a falta da visão. A doença, ela só existe porque existe a saúde. E a doença, ela é uma privação da saúde. Diante disso, nós afirmamos que o mal é algo real, mas não é uma coisa ou um ser. Afirmamos que a palavra mal exprime a ausência do bem. Deus, ele não criou o mal, nós é que fazemos. E é isso que Gênesis nos revela de modo claro. O mal, ele é como um buraco na estrada. E o que é o buraco? O buraco é exatamente a ausência da estrada. Mas se não existisse estrada, pense comigo, se não existisse estrada, também não haveria buraco. O que mostra que o mal só existe porque há um bem que é Deus. E o mal, por sua vez, é a ausência de Deus. Uma ausência que se dá por uma escolha de não se relacionar com ele. Por isso, Agostinho definiu o mal como um amor desordenado, uma vontade desordenada. É um relacionamento errado, uma inconformidade entre a nossa vontade e a vontade de Deus. Mas grave isso. O mal, ele só existe no bem. O princípio é o bem. E o mal em si não é uma coisa, mas é a ausência do bem. Se o bem deixasse de existir, o mal também não existiria, porque ele só existe em função do bem. Ótimo. Agora que entendemos isso, a segunda confusão que nós queremos matar é a confusão que há dois tipos de mal. E as pessoas não fazem essa distinção. Existe o mal moral e o mal físico. As pessoas confundem mal essa distinção entre o mal moral e o mal físico. Trata-se então da confusão em fazer a distinção entre o mal originado pelo pecado e o mal físico. O sofrimento físico dá-se quando dói o nosso corpo, enquanto o sofrimento moral acontece quando nós sentimos a dor da alma. Nós precisamos, então, de duas explicações diferentes para esses dois tipos de mal. A origem do pecado está no livre-arbítrio. E a origem imediata do sofrimento é a natureza humana, a nossa fragilidade natural na relação com as coisas e até na relação conosco mesmo. Um exemplo disso é você chutar o chão e arrancar a tampa do dedão do pé. Note, então, que o sofrimento físico, ele pode, atenção, não ter uma relação direta com o pecado. Mas ele pode sim ter no sentido de que ele é uma consequência do pecado. Por exemplo, eu sei que eu não devo roubar, mas eu roubo. E por consequência do mau uso da liberdade, eu vou preso e fico sofrendo. Assim, a Bíblia revela que os grandes sofrimentos humanos, sim, estão ligados ao pecado. A violência, por exemplo, o desentendimento, a corrupção do corpo que leva à morte, os vícios, tudo isso o livro de Gênesis vai nos revelando. O mal físico é também uma consequência do mal moral, do mal espiritual. E para a gente entender bem isso, nós precisamos observar mais de perto a questão do pecado e do sofrimento. Veja, nós somos, não é que nós temos apenas, mas nós somos
corpo e alma. Há uma unidade perfeita entre esses elementos. Quando entendemos esse princípio, fica fácil de compreender que se a nossa alma se afasta de Deus pelo pecado, então, consequentemente, nosso corpo está distante de Deus. A morte espiritual e a morte física estão juntas, porque nosso corpo e nossa alma estão unidos. Isso não é coisa nova. Gênesis já revelou isso. Agora, o problema que se tem hoje é o modo errado de se interpretar o livro de Gênesis. O Graveto depois pode falar melhor, ele cuida do ministério dos pregadores e ele deve passar por essa problemática constantemente, com muitos irmãos aí. Primeiro, nós podemos interpretar a Sagrada Escritura com uma interpretação correta, que é chamada de interpretação literal. É o sentido significado pelas palavras e descoberto pela exegese. Entende-se, por exemplo, então, que Adão e Eva realmente existiram, que realmente houve um paraíso num dado momento da história. Segunda forma de interpretar que também é correta, nós chamamos de interpretação espiritual, o sentido espiritual da palavra. Então, pode-se interpretar de modo simbólico a partir do literal, ou seja, através da palavra, dos acontecimentos relatados, das histórias, Deus fala por sinais. Então, nós temos um fato literal, nós temos ali a serpente que estava seduzindo Eva. A partir dessa realidade literal da palavra, se extrai uma simbologia, algo simbólico. O que é simbólico? A serpente simboliza Satanás, que é astuto, que é sedutor, que vai ao encontro das pessoas. Ok? Mas pode-se ainda interpretar, vamos dizer assim, de modo modernista ou liberal. Seria um modo que hoje em dia abandona principalmente o literal. Assume uma simbologia vazia que não tem relação com o literal. Eu já adianto que esse terceiro tipo de interpretar ele é completamente equivocado. Os dois primeiros modos de interpretar a Escritura são aceitos pela Igreja e dão a ideia da palavra como corpo e alma. Existe algo concreto, físico, histórico, e existe também algo espiritual. E o terceiro modo equivocado de interpretar dá a ideia da Escritura como uma alma penada, sem corpo, uma espiritualidade vazia. Em outras palavras, na devida interpretação, entende-se que jardim, Adão, Eva, árvores, frutos existiram. E que, em cima disso, Deus também nos traz sentidos, significados mais profundos. Mas, no pensamento moderno equivocado, Gênesis é apenas uma fábula. Adão e Eva são apenas símbolos. Portanto, quem comete o pecado somos nós e não eles, porque eles não existiram. Nesse pensamento moderno, eu repito, Gênesis é apenas uma fábula. Meus amigos, se essa última interpretação fosse correta, isso geraria um problemão. Se nunca houve um período de santidade, sem pecado, se Deus não fez o homem verdadeiramente na sua origem bom, se desde o início somos nós pecadores, pense comigo, então Deus seria o culpado de criar pecadores. Mais ainda, se Adão e Eva, se Gênesis é fábula, mas nós olhamos para aquilo que está ao nosso redor hoje, olhamos para a humanidade e vemos que todos são pecadores. De 10 bilhões de pessoas, 10 bilhões de pessoas vivem escolhendo a opção B e não a opção A. Com isso, dificilmente nós vamos poder acreditar que realmente nós tenhamos liberdade para escolher entre A e B. Se for só fábula, não dá para entender que o homem é livre, mas sim escravo de escolher o pecado. Isso tudo sem contar que quem acredita em fábula dificilmente crerá na realidade salvífica advinda de Jesus Cristo. Para essas pessoas, Jesus Cristo também não passará de uma fábula. Agora, como é que nós podemos
argumentar a favor da verdade histórica de Gênesis? Nós poderíamos, então, olhar para a nossa natureza e fazer uma comparação com a natureza dos animais. Nós somos completamente diferentes dos animais. Os animais vivem por instinto e nós não. Nós nascemos completamente indefesos, enquanto os animais nascem carregados de instinto. Então pense comigo, o animal acaba de nascer, ninguém precisa instruir ele e mais ou menos ele já sabe o que fazer para sobreviver. Pense numa tartaruga. Mal quebra o ovo e ela já sabe que ela tem que correr para a bendita da água, que ela vai viver no mar. Mas quem é que ensinou que o mar é o seu habitat? Que ali é o lugar da sua sobrevivência? Ninguém. Isso é instinto. Agora, se nós colocarmos uma criança recém-nascida na floresta, com certeza ela vai morrer. Ela não tem forças para sobreviver, ela não tem proteção. Se nós pegarmos uma criança de 1 ano, 2 anos e colocarmos diante de um leão, ela vai pensar é um gatinho e vai querer brincar com o leão, porque nós não nascemos com instinto. Nós precisamos de conhecimento. Como dizia Aristóteles, nós nascemos como uma tábula rasa, então nós precisamos conhecer aquilo que é necessário até mesmo para a nossa sobrevivência. Diante disso, facilmente nós poderíamos raciocinar que Deus deveria ter criado 2 primeiros pais com um conhecimento infuso, com conhecimento transmitido diretamente dele para esses primeiros pais, para que esses primeiros pais, no caso Adão e Eva, para que eles pudessem transmitir aos seus descendentes aquilo que é necessário, inclusive para a sobrevivência. Outro argumento lógico bastante forte é que todas as nações ou tribos e religiões possuem um relato semelhante ao livro de Gênesis. É claro que o simples fato de todos crerem na mesma coisa não prova que a história é verídica, mas é um indício forte. Nós poderíamos trazer outros indícios de argumentos a respeito da verdade histórica de Gênesis, mas por momentos está jóia. Porque o que eu pretendo com isso é dizer, muito cuidado com essa ideia moderninha de que Gênesis é apenas uma fábula, muito pelo contrário. Adão e Eva existiram realmente, e sim também o relato bíblico está recheado de simbologias. Essa visão nos ajuda a compreender a criação e o pecado de modo correto. Essa visão nos ajuda a mergulhar no problema do mal. Então veja, a partir de Adão e Eva, nós podemos traçar uma comparação com uma lâmpada. Por isso eu coloquei essa imagem de fundo. A finalidade da lâmpada é iluminar. E só faz isso a lâmpada quando ela está conectada à energia. Deus é a eletricidade e o conector da lâmpada. E o filamento representa o nosso espiritual. O vidro, o bulbo, que é a parte mais externa, representa o nosso aspecto material, corpóreo. E tudo o que está na sala, no ambiente da lâmpada, representa a natureza. Enquanto a lâmpada está conectada, ela cumpre o seu papel e tudo está em harmonia. Ela tem sentido e o ambiente é iluminado. Mas quando o espírito humano quis se afastar de Deus, então tudo mudou. A lâmpada deixou de iluminar, ela saiu de perto da energia e é como se ela ficasse agora jogada no chão da sala. E o ambiente, então, agora é um ambiente escuro. E qualquer coisa, qualquer pessoa que entre na sala pode simplesmente quebrar a lâmpada porque tudo está escuro. Veja, quando o espiritual é isolado de Deus, fonte da vida, o corpo também é isolado e morre. Isso porque a autoridade do nosso espiritual sobre o corpo é uma autoridade delegada, como também é uma autoridade delegada a autoridade que os seres humanos têm sobre a natureza. Quando Deus, que delega essa autoridade, ele é rejeitado, o mesmo acontece com a autoridade que ele transfere. Se nós, pense comigo, se nós rebelamos contra o rei, então os seus ministros não mais nos servirão. Assim, tanto o sofrimento quanto o pecado remontam, vão cair sobre o homem. A respeito ainda do sofrimento,
nós podemos entender de 3 modos como é que ele passa a atingir o homem após o pecado. Atenção, por favor. Isso aqui é apenas uma espécie de especulação, isso aqui não é uma voz oficial da igreja, embora muitos santos tenham indicado isso, por isso que eu estou trazendo. A maneira mais simples de pensar como é que o mal passou a atingir o homem, como é que o sofrimento passou a nos atingir após o pecado, é essa maneira. A maneira mais simples é pensar que os espinhos, é uma comparação, já existiam antes do pecado instalar, mas eles só passaram a trazer sofrimento depois do pecado. Um exemplo: Adão, então, ele sabia pegar uma rosa para dar a Eva. E sabia fazer isso da maneira certa, sem ser atingido pelos espinhos. Ele sabia que tinha espinho, mas ele sabia manusear aquela rosa e entregar para Eva, que também sabia manusear aquela rosa. Mas a partir do momento em que o pecado se instalou em Adão e Eva, agora Adão vai fazer isso, vamos dizer, de um modo afobado, de um modo desatento. Então ele começa a se cortar com os espinhos. Outro modo de entender o sofrimento após o pecado é que os anjos decaídos já haviam corrompido a terra, mas Deus protegia Adão e Eva no paraíso. Então, quando Adão e Eva começaram a dar ouvidos ao demônio e abandonaram a Deus, que é o seu protetor, Adão e Eva saíram do paraíso e caíram no mundo corrompido, que gera sofrimento. Essa é uma hipótese que alguns padres da igreja levantavam para falar da seriedade que devemos encarar a obra dos demônios. E a terceira e última alternativa é a que Adão era uma espécie de sacerdote do mundo. Então, o pecado foi como se Adão, entre aspas, tivesse realizado uma missa negra. Então, as coisas se perverteram após essa missa negra. Claro, isso tudo é especulação, mas não nos foi revelado com exatidão. Nós trazemos isso porque o livro de Gênesis não nos traz com exatidão o motivo por que isso aconteceu. Mas nós não estamos especulando o fato de que o cristianismo encara o mal com mais seriedade do que todas as outras religiões, até mesmo o mal físico. Sócrates, por exemplo, ele identificava o eu apenas como alma e não como corpo. Por isso, poderia-se pensar que o mal não pode atingir uma pessoa boa ou uma alma boa, pois atingiria apenas o físico. Nós, cristãos, cremos que Deus fez a matéria e cremos na encarnação da alma em um corpo humano, ou seja, o mal que cometemos é sim espiritual, mas não só espiritual, ele também atinge o mundo físico, porque somos corpo e alma, como já dizia. E mais, nós também não vivemos isolados numa bolha. Por favor, muita atenção. Isso aqui é fundamental no problema do mal. Nós não vivemos isolados numa bolha. Mas Deus, que é comunidade, com C maiúsculo, a Trindade, criou o homem como um ser que se relaciona para viver em comunidade. Sendo assim, o nosso pecado atinge o nosso físico, o nosso corpo, mas também ecoa na natureza e ecoa nas pessoas. Existe uma solidariedade no pecado. Essa semana, por exemplo, aqui na minha cidade, um homem entregue ao pecado e à bebida e à prostituição, ele bateu o carro numa mulher que saía do serviço. Aparentemente, uma inocente que estava sentada na calçada. Ele morreu e matou ela no acidente. Veja que existe, então, uma espécie de solidariedade também no pecado. Adão e Eva, quando pecam, eles perdem o estado de santidade e a justiça original em que foram criados. E ao invés de transmitirem esse estado para os seus filhos, veja, o projeto original é uma solidariedade no bem. Adão e Eva deveriam transmitir aos seus filhos, a cada um de nós, o estado de justiça e de santidade, mas quando eles pecam,
quando eles jogam fora a santidade e a justiça original, agora eles transmitem de um modo de um modo misterioso para todos aqueles que vão nascer uma vida em estado de pecado. A questão não é culpa. Aqueles que nascem não nascem com a culpa do pecado, mas nós simplesmente herdamos essa natureza decaída. Se a humanidade toda em Adão perdeu o contato com Deus, Cristo vem ao mundo para se reconectar, para reconectar a lâmpada. Sua morte e ressurreição tem o poder de nos fazer, de nos refazer e de nos reconectar a Deus. Adiantar aqui, outro termo que fazemos muita confusão na hora de entender o mal é o livre-arbítrio. O pensamento determinista diz que tudo o que fazemos pode ser justificado totalmente por duas coisas, que são a hereditariedade e o ambiente. Sendo assim, o pensamento determinista vai dizer para nós que o ato humano é formulado dessa forma. Nós temos a hereditariedade mais o ambiente que vão formar o ato humano. Mas uma filosofia que nega o determinismo diz que a nossa vontade ela é muito superior à hereditariedade e ao ambiente. Então, uma fórmula que poderia contrariar o pensamento determinista seria essa: ambiente, aliás, hereditariedade mais ambiente é sempre menor do que o ato humano. Mas a fórmula correta que nós cremos para entender bem o livre-arbítrio é essa. Ou seja, nós cremos que a hereditariedade somada ao ambiente e somada ao livre-arbítrio é igual ao ato humano. Hereditariedade e ambiente condicionam sim nossas atitudes, mas não determinam. Diante disso, nós perguntamos: por que é que Deus então concedeu livre-arbítrio e permitiu que fizéssemos mau uso dele? Veja, a própria pergunta já nos induz ao erro, pois o livre-arbítrio não é um acessório ou uma coisa do tipo, te dou uma caneta ou um perfume. Eu não posso conceder livre-arbítrio a outra pessoa, porque livre-arbítrio não é uma coisa, mas é parte da nossa essência. Sem livre-arbítrio, nós deixamos de ser seres humanos. Seríamos animais ou robôs. Poderíamos ainda refutar essa pergunta dizendo que Deus nos criou para participar do seu amor, que é relacionamento. Horas, não existe amor se não há liberdade. Uma pessoa obrigada pode até ser escrava, mas nunca amar a outra. Outro termo que precisa da definição correta é a palavra onipotência. É importante, pois nós afirmamos que Deus é poderoso. Então, como é que pode o Todo-Poderoso não ter criado um mundo sem pecado? A resposta da Sagrada Escritura em Gênesis 1 e 2 é que sim. O Poderoso criou o mundo sem pecado. E em seguida nos ensina que a fonte do mal no mundo não é Deus, mas a liberdade humana. Mas então, por que Deus não fez o mundo sem a liberdade humana? É simples, porque seria um mundo sem humanos. Seria um mundo sem ódio, mas também um mundo sem amor. A respeito da onipotência divina, nós precisamos afirmar que Deus não poderia ter criado um mundo no qual existisse ao mesmo tempo a liberdade humana e nenhuma possibilidade de pecado, porque a liberdade humana inclui essa possibilidade. Um mundo sem liberdade e sem nenhuma possibilidade é uma contradição. Mais ou menos como falar: por que é que Deus não fez um círculo quadrado? Por que é que Deus ficou criando apenas círculos redondos? Alguns irmãos não concordam com isso. Eles argumentam que a onipotência, ou seja, o poder de Deus, não é limitado por nada, nem mesmo pela lógica humana. Essa visão, ela parece muitas vezes ser motivada pela piedade e pelo desejo de garantir a Deus todo tipo de perfeição possível. Mas cremos que esse pensamento é uma compreensão
compreensão equivocada, tanto de Deus quanto da lógica. Por quê? É uma contradição a respeito de Deus, pois sendo ele o Senhor da perfeição, ele não criaria algo contraditório sem significado. Na verdade, o fato dele nunca se contradizer é uma característica da sua perfeição. É também uma compreensão equivocada da lógica, porque a lei da não contradição, não faz parte da nossa lógica humana, mas sim da lógica divina. Nós apenas descobrimos, nós não inventamos, nós captamos isso de Deus. Deus é que é lógico. Isso faz parte da sua essência. Assim, então, nós entendemos que o fato de Deus não fazer um mundo com liberdade e sem pecado não significa que ele não seja onipotente. Essa noção de onipotência divina, que não se estende a autocontradições, explica o mal físico e também o moral. Mesmo a onipotência não pode evitar todo o mal físico. Deus criou um mundo finito que não é infinitamente perfeito. Como diz Santo Tomás de Aquino, Deus criou o mundo em estado de caminhada para atingir a perfeição. Vamos fazer, então, uma distinção melhor entre os dois tipos de mal físico para clarear o que nós estamos querendo dizer. Nós temos imperfeições, fraquezas, doenças e morte de coisas não humanas. Esse é um tipo de mal físico. E nós temos um outro tipo de mal físico, que é o sofrimento dos seres humanos. O primeiro tipo faz parte de qualquer mundo criado e finito. Já o segundo é necessariamente uma consequência do pecado, como já vimos. No caso da unidade, espírito e alma e corpo, o mal no espírito, o mal na alma, necessariamente traz consequências para o corpo. Até pode parecer que a onipotência contribui para o problema do mal, mas na realidade a onipotência ela contribui para a solução. Sendo Deus onipotente, isso significa que ele pode promover o bem mesmo onde acontece o mal. Pense comigo para a gente encerrar. Um artista pinta um quadro e cada sombra contribui para a luz do todo. E no final se vê a beleza do quadro. Deus é esse artista que usa das sombras para fazer a sua arte. A questão é que ainda não estamos no final para ver como é que ficou a obra-prima de Deus. E o problema também é que muitas vezes nós ficamos fixados apenas na sombra e não olhamos com a visão de Deus o todo. Para finalizar, a outra expressão muito importante, que é muito equivocada, é a respeito da bondade. Bondade é mais do que amabilidade, é a vontade de libertar o seu amado do sofrimento. Ser bom nem sempre é o mesmo que ser amável. Um homem pode ser amável para com os filhos de um desconhecido, pode tratar bem, mas ele precisa ser bom para com o seu filho. E um pai é bom, sim, ajudando o seu filho, mas não fazendo tudo por ele. Inclusive, permite que ele sofra para se desenvolver. Se o pai fizer todo o dever de casa para o filho, ele nega do seu filho o processo de aprendizagem. Ele nega do seu filho a responsabilidade, a prática e o conhecimento. O pai é bom desejando e agindo em função do melhor para o filho como um todo, libertando, por exemplo, o seu filho do sofrimento da ignorância. É assim que Deus é bom, desejando e agindo para o nosso melhor. Ele permite apenas aquele mal que possa produzir um bem muito maior em nosso favor. Tem muita gente, por exemplo, que não recebe um milagre porque a doença é a via de santificação. A doença quebra o orgulho e faz a pessoa buscar a Deus. Se Deus simplesmente realizasse o milagre e curasse essa pessoa poderia perder o bem maior, que é o relacionamento com Deus e futuramente o céu. Aqui eu citaria a felicidade, mas como eu já citei na outra aula, fica apenas a citação de que outro termo muito equívoco no nosso meio é a felicidade. Nós acreditamos
nos dias de hoje na felicidade apenas num sentido sentimental, mas nós devemos olhar a felicidade, como eu já dizia, num sentido mais antigo e mais profundo, que é o sentido que os gregos trazem da eudaimonia. Representa, antes de tudo, um estado objetivo e não apenas um sentimento subjetivo. E assim, então, nós finalizamos a nossa reflexão hoje. Nós, após observarmos estes argumentos e buscando fugir das ambiguidades, até mesmo sem perceber, nós fomos construindo uma resposta sensata para o problema do mal, que nós podemos formular mais ou menos dessa forma. A natureza do mal espiritual é o pecado, que nos separa de Deus. A origem do mal espiritual é o livre-arbítrio humano. O motivo de Deus permitir o mal espiritual é preservar o livre-arbítrio humano, portanto, a natureza humana. A natureza do nosso mal físico é sofrimento. É o sofrimento. Já a origem do mal físico é o mal espiritual. Nós sofremos porque pecamos, como humanidade. O objetivo ou utilidade do mal físico é a nossa disciplina espiritual e o treinamento para a nossa perfeição derradeira e o nosso gozo eterno. E também uma punição justa para o pecado e desestímulo para esse. Meus irmãos, esta é a resposta lógica para o dilema do mal, mas eu concluo com esse trechinho do Evangelho que nos dá uma resposta ainda mais profunda. Quando Jesus estava diante de um dilema específico, ele soube como agir. Lá no Evangelho de João, no capítulo 8, os escribas e os fariseus levavam uma mulher adúltera até Jesus e disseram, neste texto tão conhecido: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. O que tu dizes sobre isso? Segundo a lógica humana, Jesus poderia ter apenas 3 tipos de respostas possíveis, e essas 3 tipos de respostas possíveis condenariam Jesus. Se Jesus dissesse, sim, eu ordeno, apedrejem essa mulher, a primeira opção lógica é o cumprimento da lei de Moisés, ou seja, a lei de Deus. Só que esta opção contraria a lei romana, que proíbe os judeus de exercer o direito de aplicar a pena capital referente ao crime. Se Jesus diz não, não apedrejem a mulher, essa segunda opção lógica defende a vida da mulher, mas faz de Jesus um desobediente à lei de Moisés, um herege que ensina algo contrário a Deus. E por fim, se Jesus simplesmente silenciasse, a terceira opção lógica era de Jesus sentir-se encurralado e simplesmente silenciar. Nesse caso, ele desobedeceria à lei da honestidade e seria um covarde. Diante desse difícil dilema, Jesus apresentou uma solução extraordinária. De alguém questionado, ele se fez questionador, porque ele é Deus. Deus não pode ser encurralado pelos homens. E então ele traz a solução magnífica. Quem não tem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E todos os envergonhados vão saindo de fininho, um após um. Jesus fica com a mulher, Jesus vai dizer para ela, ninguém te condenou? Ela diz que não, e Jesus responde, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Este exemplo de Jesus específico, diante de um dilema assim, nos faz extrair uma resposta mais generalizada, mais abrangente para o mal. Responder sim para o mal seria aprovar o mal. E dizer não seria negar. Silenciar seria dizer que nós somos incapazes de responder. No tempo de Jesus, havia tantos liberais saduceus que apoiavam alguns tipos de mal, como o divórcio, eles apoiavam a descrença no sobrenatural, e havia também os fariseus ultraconservadores que condenavam todo tipo de mal. Mas Jesus não aderiu a nenhum desses grupos. Jesus não adere nem a um sim simples e nem a um não simples. Veja, amar o mal implica em tornar-se maligno, sucumbir a ele. Mas odiar o mal de modo obsessivo
faz a pessoa ser vencida por ele. Isso acontece pois de tanto odiar o mal, nós podemos cair na autojustificação, de achar que eu não faço o mal. E ainda corremos o risco de não odiar o pecado, e sim odiar pecadores. O ódio desequilibrado nos torna ríspidos, sombrios, negativos, e nos faz não conseguir odiar apenas o mal, mas, além disso, o ódio se instala em nosso íntimo, e quando menos percebemos, nós estamos odiando também as pessoas. Qual é a solução de Jesus para não cairmos nesses extremismos? Jesus propõe uma solução para o mal que se resume numa única palavra: perdão. Quem dá o perdão não nega o mal e nem o aprova, e também nem silencia. Quem dá o perdão admite o mal, mas dissolve o elo que une o pecador com o pecado. O arrependimento sincero, por sua vez, tem o mesmo efeito. O pecador arrependido, ele admite o mal, assume o mal, mas ele faz isso para libertar-se dele, para acabar com esse elo que nos une ao mal. Deus, Deus resolve o problema do mal de um jeito que para nós parecia impossível. Ele resolve com justiça e misericórdia. Para nós parece que ou Deus realiza a punição justa para o pecado, nos destruindo, ou evita a punição de modo misericordioso. A misericórdia para nós parece um relaxamento da justiça e a justiça a recusa da misericórdia. Mas em Cristo, entendemos que assim como uma moeda tem duas faces, ele é capaz de ao mesmo tempo ser justo e misericordioso. O problema do mal é resolvido no Calvário, e as duas faces da moeda entram em jogo. A justiça foi realizada e o pecado foi punido com castigo de morte e o abandono por Deus. Mas a misericórdia e o perdão também foram consumadas. A saída foi lançar sobre Jesus a punição exigida pela justiça e conceder à humanidade, a cada um de nós, a misericórdia. Um pecador não poderia receber ao mesmo tempo punição justa para o seu pecado e um perdão misericordioso. Por isso, na cruz, Deus separa o pecado do pecador. Os pecados do mundo inteiro recaem sobre Jesus, que sofre a punição. E os pecadores do mundo inteiro recebem a misericórdia e o perdão. Diante deste fato, a palavra ensina que a salvação que Deus oferece, que consiste na remoção do mal e na inserção do bem, é assumida nas nossas vidas quando nos arrependemos do pecados e cremos no sacrifício vicário de Jesus Cristo. Isso significa de modo objetivo que Cristo nos dá a salvação na cruz. Mas nós precisamos aceitar esse fato. Nosso arrependimento e nossa fé são respostas afirmativas. São a nossa aceitação a esse ato salvífico. Permanecer impenitentes e descrentes é dizer não a Deus. É dizer não à sua justiça e misericórdia, é permanecer no mal. Meus irmãos, eu termino com essa frase. Foi para isso que Deus enviou o seu Filho. Porque só Ele transforma pecado em graça e julga com justiça e misericórdia nossas culpas. Nossa esperança para o mal não é apenas uma boa resposta lógica, mas uma boa notícia que nós chamamos de evangelho. Essa é a resposta que nós temos de dar ao mundo a respeito do mal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, o que dizer depois de tudo isso? Mas é muito interessante essa questão, e o que nós vamos falar agora vem a completar um pouco o que nós vamos falar. A filosofia de São João Paulo II, a questão do ser na filosofia de Karol Wojtyla. E tá errado isso daí, tá? Tem um E sobrando aí. Falar da filosofia de São João Paulo II, ou a questão do ser na filosofia de Karol Wojtyla, dizer que filosofia de Karol Wojtyla foi uma opção, tá? Foi um recorte, digamos assim, e um modo de entender que eu tive depois de estudar um pouco, ler um pouco sobre a filosofia dele. Porque falar de filosofia de São João Paulo II, embora
Dizem que é o homem que, depois que se tornou Papa, mais conservou a identidade de quem ele era antes. Não que os outros houvessem perdido essa identidade, mas João Paulo II, antes de ser Papa, ele era montanhista, praticava esporte, ele gostava de arte, gostava de filosofia, enfim, e tudo isso ele continuou sendo depois, obviamente, nas proporções que lhe eram possíveis. E para encontrar a filosofia de São João Paulo II de modo mais claro, mais específico, ou seja, encontrar de fato a filosofia, nós temos que ir antes de ele se tornar Papa. Nós temos que ir antes dele assumir o trono de Pedro. Por quê? Porque quando ele se torna Papa, embora ele carregue a sua filosofia e encontramos ela espalhada em todo o seu pensamento, os seus escritos são mais de ordem pastoral, são mais do campo da homilética, são do campo teológico, são do campo da solução das burocracias internas da igreja, enfim. Ali você não tem alguém que se ocupa diretamente da filosofia, do pensamento filosófico. Então, para compreender a filosofia dele, nós precisamos retornar a Carol Wojtyla, antes dele assumir o trono de Pedro. Quando nós retornamos lá, aí nós começamos a encontrar o seu pensamento filosófico em obras dedicadas à filosofia. Embora pouquíssimas delas foram traduzidas, obviamente isso não foi porque ele não é tão popular, porque, falando em popularidade para São João Paulo II, é uma questão que ele foi popular. Mas essas obras não foram traduzidas e muitas vezes não foram editadas no Brasil e publicadas intencionalmente, por sua oposição ao socialismo, por sua oposição ao comunismo, enfim, mostra toda a tendenciosidade do pensamento acadêmico brasileiro. Mas é um filósofo extremamente profundo. Mas, como eu disse, embora muitas de suas obras, que a gente encontra depois, talvez, em espanhol, inglês, alemão, não se encontrem na nossa língua e muitas vezes a gente nem sequer sabe que existem essas obras. Sobre o nosso tema, a questão do ser na filosofia de Carol Wojtyla, 3 coisas nós iremos abordar. Será quase que, digamos assim, um complemento a tudo aquilo que o Leandrinho falou. Até acho que ele deu aula para São João Paulo II, São João Paulo II pegou esse pensamento. Em 3 partes nós iremos dividir. O ser como problema central, ou seja, a questão do ser é a grande questão da filosofia, o das coisas, digamos assim. Então, o que a filosofia vai girar em torno e vai debater, mesmo ela tendo chegado a respostas de que esse ser não exista, é a questão do ser. Esse é o problema central. E São João Paulo II vai partir dessa questão. Outra questão que ele vai desenvolver quanto à questão do ser, o que pertence ao ser e o que não pertence ao ser, é sobre a questão do bem originário e o mal histórico. E já iremos entender mais adiante por que bem originário e mal histórico. E também o entendimento dele de homem como corpo e alma, o modo como ele compreende o ser humano. O ser como problema central. A questão do ser como o problema central da filosofia, o das coisas, está desde o começo da filosofia. O ser humano se ocupa da questão do que as coisas são, por que as coisas são assim, o que faz as coisas ser de determinada maneira e não de outro modo, está talvez na humanidade há 2.600 e 700 anos. E isso já começou lá atrás com Tales de Mileto, com os filósofos chamados de cosmólogos ou pré-socráticos, e essa pergunta foi sendo formulada. Tales de Mileto já estava procurando o das coisas, o que as coisas são. Procurando encontrar o elo comum, quem faz as coisas serem desta forma e não de outro jeito. Depois, essa questão vai ser melhor formulada
ou vai ser levado um pouco mais a fundo por Heráclito e Parmênides, o ser é imóvel, o ser está em constante movimento, enfim. Digamos que seria procurar, no meio de todas essas coisas, dessa variedade no mundo, o que dá origem ao mundo? O que sustenta o mundo? O que determinou que o mundo fosse dessa forma? O que determinou, por exemplo, sei lá, que a água fosse líquida dessa maneira? O que determinou que o ser humano fosse assim? O que fez com que os pássaros voassem? E por aí vai. E, portanto, tá. E de ver que os pássaros voam, que a água é líquida, que o ser humano é este ser desta forma, eles tinham uma percepção, esses filósofos, de que há algo em comum entre eles. Algo que determinou que eles fossem dessa maneira. Aquilo que se chama e se diz de procurar a unidade do múltiplo. Ou na multiplicidade encontrar o uno. E é isso que a filosofia tem como problemática central. Encontrar o ou o ser, ou a razão de todas as coisas. E na filosofia antiga, principalmente por os filósofos pré-socráticos, é um só. Então nós temos que encontrar esse um. Mas a questão do ser, ela vai ser de fato, digamos assim, melhor elaborada e desenvolvida com certa originalidade na Idade Média. Quando nós chegamos à revelação de Jesus Cristo e nós chegamos ao movimento do cristianismo, é que a questão do ser vai, digamos assim, ganhar uma pessoalidade. Deus é uma pessoa. Deus é um ser inteligente. Deus é um ser poderoso. Deus criou o mundo e determinou que o mundo fosse assim, e Deus sustenta o mundo. Então, portanto, a questão do mal, ela vai ganhar rosto, vai ganhar face, ela vai ganhar uma solução mais sofisticada na Idade Média. Mas para andar mais rápido, porque esse é só para dar uma sintetizada para mostrar a questão desse problema. Quando nós chegamos à filosofia moderna, com o racionalismo, a questão do ser é praticamente abandonada. Pode-se dizer um exemplo, os empiristas, eles praticamente abandonam a metafísica. Então, para eles, a questão é a experiência momentânea, a experiência sensorial, a experiência que nós fazemos do meio em que estamos, e isso é viver. No lado do racionalismo, embora Descartes diga penso, logo existo, logo sou, ele também abandona a questão do ser. Ele se debruça sobre a questão da razão, sobre a questão do pensamento, sobre a questão de objeto, sujeito e método, enfim. É abandonado a questão do ser. E quando nós chegamos depois em Husserl e a fenomenologia, onde o Husserl fala que é necessário voltar ao ser das coisas, Husserl já está no começo do século XX, essa fenomenologia, essa volta ao ser das coisas, também não é voltar àquele ser que os filósofos da Grécia Antiga, que os filósofos e teólogos da Idade Média, eles diziam de ser esse que é a razão e o sustento de todas as coisas. Mas Husserl, quando ele diz de ir ao ser das coisas, de voltar às coisas mesmas, o que ele está dizendo simplesmente é de conhecer a intencionalidade das coisas no campo empírico, no campo da realidade humana. Ele não fala de voltar ao ser das coisas, mas ele fala, por exemplo, o motorista está dirigindo o carro numa direção. Tá. Isso é um fato. Mas o fenômeno em si seria o quê? A intenção do motorista de lançar-se, de dirigir em determinada direção, e a sua motivação. Ou seja, não tem nada de metafísico, ou de uno, ou de razão das coisas aí. E depois chegamos ao ponto, digamos assim, de quase abandono do ser, que é em Heidegger e Sartre. Para Sartre, o ser humano está, para Heidegger, perdão, o ser humano está comprometido entre ser e tempo, Dasein. O ser humano está aí
a partir do momento em que nasce e até o momento que morre, ele é alguma coisa. Depois disso, ele já não é mais nada, tá? Isso eu estou simplificando muito, porque não é o nosso objetivo parar aqui. Então, essa questão do ser também perde a sua dimensão metafísica. Não é Deus, não é mais a razão de todas as coisas, mas é o próprio tempo, o próprio projeto da vida, é a nossa existência aqui. E o ser é ser isso aí, se morreu, acabou o ser. Se o mundo acabar, acabou o ser. Enfim, é dessa forma simplificada que Heidegger vê. Já para Sartre, não há ser. Porque para que exista um ser tal, é necessário que Deus exista. E como Deus não existe, o que tem é o nada. Então, nós estamos aqui, fazemos o que quiser de nós simplesmente existimos, como os animais ou qualquer outra coisa, temos algumas peculiaridades, como a liberdade incondicional. A nossa condenação é, diante dessa liberdade incondicional, escolher o que queremos fazer de nossa vida e de nossas coisas, enfim, e pronto. A vida ela não tem um sentido, não tem um significado, ela não tem uma razão. Ou seja, é a morte da metafísica completamente. E é interessante a gente ver nisso, só abrindo um parênteses, que essa questão do ser, após Santo Tomás de Aquino, todos os filósofos, embora não digam, estão, sim, de olho na definição de ser de Santo Tomás de Aquino. Em Heidegger, ser e tempo, e Sartre, em ser e nada, com quem que eles estão fazendo um debate em afirmar que o ser é o tempo de existência sobre a Terra entre o nascimento e a morte, tanto que o Heidegger fala que somos para a morte, e entre Jean-Paul Sartre, entre ser e nada, com Santo Tomás de Aquino. Tá, então é um rebate, é uma negação da filosofia de Santo Tomás de Aquino. Mas tem só essa negação? Temos os filósofos tomistas também, e temos algumas outras correntes filosóficas que não vão abandonar a questão do ser, e vão permanecer nela. Disso entra o São João Paulo II com sua filosofia. E, digamos assim, a base de sua filosofia, antes de nós irmos para as questões éticas, para as questões da moral, ou qualquer outra coisa, é necessário compreender a metafísica do ser. Essa filosofia do ser de Wojtyla, de São João Paulo II, para a gente entender depois o que ele fala. Algumas informações rápidas sobre ele, né? Ele nasceu na Polônia em 1920, doutor em filosofia e em teologia, deu aula de teologia e ética em Lublin, foi nomeado Papa em 78, morreu em 2 de abril de 2005, e, digamos assim, ele vai para além da filosofia também, e da teologia. Ele também escreve algumas peças sobre no campo da arte, essas coisas, e também no campo da literatura. No campo da filosofia, tem 2 títulos mais conhecidos. Max Scheler e a Ética Cristã, que é, na realidade, a sua tese de doutorado em filosofia. Persona e Action, que é um texto excelente, profundíssimo, não traduzido. Há quem diga que traduziu, eu nunca achei. E olha que faz tempo que eu estou procurando esse texto e voltei de novo a procurar esse texto traduzido essa semana, eu não encontrei. Mas esses 2 livros são os mais... onde está... eles são mais conhecidos filosoficamente. Você encontra em Persona e Action, Amor e Responsabilidade e alguns outros, o pensamento filosófico de São João Paulo II. Nós vamos trabalhar aqui sobre Persona e Action, que seria ato e pessoa, ou pessoa e ato. Vamos trabalhar também sobre um pouco sobre a teologia do corpo, e isso nos servirá de base para a gente compreender essa questão do ser da filosofia do Karol Wojtyla, esse das coisas, a razão das coisas. O nosso filósofo, o São João Paulo II, o Wojtyla, ele vai permanecer no seu pensamento filosófico nas raízes do cristianismo e nas Sagradas Escrituras. Embora ele recorra a vários outros filósofos, a base, o ponto de partida dele até na filosofia, não só na teologia, é as Sagradas Escrituras, é a tradição e o magistério.
O que nós podemos ver já para começar nessa questão do ser, então ele parte das coisas, ele comunga, digamos assim, ou pelo menos ele estuda, comungar, não, mas ele estuda, ele se interessa, por exemplo, pela corrente fenomenológica. Então ele parte das coisas no campo real. Então, a primeira coisa que ele vê, ou no campo existencial, a primeira coisa que ele vê é que o homem e o mundo são coisas diferentes. Ele não é um naturalista, ele não é alguém que vê o homem como mais alguém no mundo. Estava lendo esses dias um livro de antropologia cultural, onde o autor falava que o ser humano é mais um entre os animais, o que muda é que ele fala. Né? Então, o homem e o mundo são duas coisas completamente diferentes. E o que ele vê? Primeiro que o homem e o mundo são coisas diferentes e que antes da existência de ambos, aí começa a entrar a questão do ser. Antes da existência do homem, do mundo e das coisas que estão no mundo, alguém prepara harmoniosa e inteligentemente as coisas. Confere por antecipação valor e dignidade a tudo. Há uma inteligência que determina as coisas de modo harmônico, confere valor e hierarquia a essas coisas. Ele está, obviamente, ao começar a trabalhar isso, que antes da existência do homem, do mundo, há alguém determinando, há algo ou alguém determinando as coisas, estou fazendo de conta que ele está pressupondo para chegar à conclusão. Então, portanto, nada vem do nada. O mundo veio de algum lugar. O mundo só é assim mas ele é assim, o homem é assim, porque ele é resultado de um projeto inteligente, pensado, refletido, bem organizado, bem feito. E ele pensa isso, obviamente, em conformidade com Santo Tomás de Aquino, que há um ser necessário por meio do qual as coisas são criadas. Nada vem do nada. Tem que existir algo antes, ou alguma coisa, para que as outras coisas existam. E nessa questão aqui, o necessário, ele é exatamente o que? Necessário. Ou seja, no campo da necessidade. Se não tiver Deus, não tem o resto. Digamos assim, como que eu posso usar talvez algo no campo do necessário? Se não existir algo, as outras coisas não existem. Como é necessário que exista água para que exista vida, digamos assim. Se não tiver água, não existe vida. Tá? Algo simples. Estou tentando simplificar. Então, portanto, para que o mundo existisse, para que as coisas fossem dessa forma, para que o universo tivesse essa ordem, para que a vida tivesse um sentido, para que nós fôssemos esse ser espetacular que nós somos, foi necessário alguma coisa antes. Isso não é um resultado do acaso. E aí continua, pois os seres criados então em duas distinções, estão em duas distinções, ou em dois grupos. Estão nos seres contingentes e nas criaturas necessárias. Ou seja, há uma hierarquia nas coisas. Tem coisas que podem existir ou podem não existir, mas tem coisas que precisam existir para que tudo seja dessa forma, desse modo, dessa maneira. E a estes, a criação e o sustento provém do ser, ou seja, resumindo, tudo que existe depende de um ser necessário. Tudo que existe depende de um antes, de alguém, de um ser que estava antes, que não é gerado, que ele não é mutável, que ele não muda, que ele não se corrompe, que ele é pleno, perfeito, completo e não precisa de mais nada. E esse ser é a origem dos demais seres e criaturas. E sem esse ser, as coisas não existiam. Ou seja, pensa um nada, o vazio. O que acontece ali? Nada. Então, é necessário a existência de Deus, é necessário um ser por excelência que não é criado por nada, que não muda mediante as situações, que não é corruptível para dar existência às outras coisas. Portanto, há um ser que determina a existência do resto.
Aqui, para a gente poder entender melhor, nós vamos retornar lá ao livro do Gênesis, já comentado pelo Leandrinho, principalmente nos capítulos 1, 2 e 3, do qual ele começa a trabalhar a teologia do corpo. A teologia do corpo, que foi um livro preparado por ele, antes de se tornar papa, e que depois ele não veio a publicar, mas viraram catequeses que foram dadas às quartas-feiras de 1979 a 1984, e depois foram compilados e viraram esse livro que nós temos em mãos, tá? Ele fala o seguinte: a primeira narrativa da criação do homem, que segundo verificamos, é de índole teológica. Encerra em si abundante conteúdo metafísico. Não se esqueça que precisamente esse texto do livro do Gênesis se tornou a fonte das inspirações mais profundas para os pensadores que têm procurado compreender o ser e o existir. Ou seja, quando ele diz isso, o que ele está dizendo? Que a criação do ser humano, que a criação das coisas e do mundo, não é uma coisa simplesmente natural, biológica. É algo do campo do metafísico. É algo que tem um fundamento teológico. O mundo não veio do nada. O mundo não foi um acaso. O mundo não foi matérias que foram amontoadas aí e de repente chegou até esse estado em que as coisas estão. Mas o mundo tem uma natureza, tem um princípio, ele é de índole teológica. E no que referente aos textos das Sagradas Escrituras, o filósofo identifica primeiramente uma mitologia bíblica no sentido de mito entendido por Paul Ricoeur. Aqui nós vamos entrar um pouco nessa questão da exegese desse texto que ele trabalha na teologia do corpo. Essa explicação que eu estou falando para vocês está na nota de rodapé. Diz o seguinte: por quê? Antes de eu entrar na explicação do mito, nós temos a ideia de que as histórias formuladas para explicar uma realidade mais ampla, ela é uma mentira. E aí deram o nome de mito. Esse tipo de pensamento, de que um mito é uma mentira, é uma história de criancinhas, de que essas analogias ou essas histórias muito bem pensadas, refletidas, que querem mostrar uma realidade mais profunda, quem disse que isso é mentira e que isso é mito foi o iluminismo. Nós pensamos como o iluminismo. Tenta desconstruir, por exemplo, na cabeça dos jovens e das pessoas que mito, que essas histórias contadas, essas analogias e tudo mais, elas são reais, estão demonstrando uma realidade mais profunda. Eles estão querendo dizer algo sobre o real de modo mais objetivo. As pessoas não conseguem compreender isso. Querendo ou não, o iluminismo tem uma ação sobre nós muito negativa. Aliás, é uma problemática, o iluminismo, que ele nos leva a ver, por exemplo, o texto como o Gênesis e tudo mais, uma mentira. E aí tem outros, para justificar que ele não é uma mentira, vão na dimensão do fundamentalismo. Mas, na realidade, vamos entender o que o Paul Ricoeur quer dizer para a gente continuar sobre a questão do mito, que João Paulo II ele justifica o seu entendimento numa nota de rodapé sobre Gênesis 1, 2 e 3. O mito não é outra coisa senão uma explicação do mundo, da história e do destino. Ele exprime em termos de mundo, ver um outro mundo, ou segundo mundo, a compreensão que o homem tem de si mesmo através do fundamento e do limite da existência. Ele expressa numa linguagem objetiva o sentido que o homem toma de sua dependência daquilo que está no limite e na origem do seu mundo. Ou seja, o Gênesis 1, 2 e 3, ou até o capítulo 11, ou seja, o livro inteiro, é um modo, aliás, até o 11, o livro inteiro, mas até o 11 é que dizem ser uma mitologia bíblica, exegese contemporânea. O que isso quer dizer? Quer dizer que é o modo como o homem, como o ser humano, como os semitas, o povo judaico-cristão entende do que o mundo foi feito. Que o ser humano tem um fundamento ontológico, teológico, e mais do que o mundo, o homem. Ele é um ser teológico. A sua explicação, a sua razoabilidade, ou seja, a sua razão de ser é explicada pelo campo teológico, não no campo da biologia ou qualquer outra coisa. Uma vez me perguntaram
intencionalmente num debate, numa universidade aí. Ah, como é possível você unir a narrativa bíblica do Gênesis com a evolução do mundo, ou com como o mundo é? Isso é simples. Se você tira as coisas do sentido, elas não fazem sentido. E se você não quer acreditar também numa explicação, colocar no seu verdadeiro sentido, ela faz todo o sentido, você não vai acreditar naquilo lá. Então, portanto, relegaram aquilo ao campo do mito, o São João Paulo II fala que é uma metodologia bíblica. Ou seja, aquilo está falando de uma realidade muito maior. Nós temos acesso, o homem é um ser teológico, o seu equilíbrio, a sua razão, a sua natureza é viver em relacionamento profundo com Deus. Esse relacionamento profundo com Deus é paraíso, mas houve um momento em que o pecado atravessa essa história de uma relação profunda e intensa entre o homem e Deus. Aí começam os nossos problemas. Não se trata, portanto, como acusações comumente feitas àqueles que recorrem ao mundo como criado por um ser supremo, Deus, de serem fixistas ou irracionais. Que a explicação de Deus não é fixista ou irracional, mas é um modo da linguagem expressar uma realidade mais profunda. Vamos adiante. E a explicação da origem do mundo e do homem está na gradualidade da criação. Feita em 7 dias, onde o homem não é criado por uma sucessão natural, mas o Criador detém-se antes de chamar a existência. Ou seja, o Criador, Deus, quis tudo que existe e de modo específico, de modo especial, detém-se ante o ser humano. O ser humano é um projeto de Deus pensado. É um projeto de Deus muito bem elaborado. Não é um projeto feito às pressas. Não é um projeto feito de qualquer forma. Não dá para dizer, conforme a filosofia divertida de São João Paulo II, que o ser humano ele é um ser qualquer, mas o ser humano é um ser especial. Portanto, o Criador parece deter-se antes de o chamar à existência como se entrasse em si para tomar a decisão. E esta decisão é a de criar o homem à sua imagem e semelhança. Então, veja bem, Deus decide criar o homem a partir de si. Parecido com ele, a imagem e semelhança dele. O Criador pensa o homem e o mundo e estabelece o ser humano semelhante a si e não semelhante ao mundo. O mundo é o mundo. O mundo está no campo do natural. O mundo está em outra ordem, mas o ser humano está numa ordem mais elevada. Vem aqui a impossibilidade absoluta de reduzir o homem ao mundo, sendo impossível de compreender e explicá-lo, deduzindo pelas categorias do mundo. Sendo, nesse texto bíblico, o homem nele definido nas dimensões do ser e existir. Ou seja, mundo é mundo. As coisas estão determinadas, a natureza está aí, mas o ser humano é diferente da natureza. Na hierarquia das coisas, na determinação de Deus, o ser humano está acima por quê? Porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus e, portanto, não dá para explicar o homem simplesmente em categorias naturalistas. Não dá para explicar o homem simplesmente por princípios psicológicos. Não dá para explicar o ser humano simplesmente por questões sociais. O ser humano, a sua definição é que ele é a imagem e semelhança de Deus. É a criatura mais nobre de Deus, porque é feita a sua imagem e semelhança. Estando assim expresso que o ser do homem das coisas está ligado ao ser do Criador, sendo ele o ser necessário para a existência e caracterização de cada coisa existente. Ou seja, as coisas só existem porque Deus existe. As coisas só existem porque Deus quis. As coisas só se mantêm porque Deus as mantém. Tá? Nada no mundo tem uma criação por si, tem uma existência por si mesmo. Mas as coisas têm uma existência porque Deus as criou, Deus as desejou, Deus as fez assim. O homem é a sua imagem e semelhança. O mundo com sua perfeição da ordem universal e cósmica. E assim por diante. O mundo, as coisas existentes participam do ser necessário por imanência.
foram por ele criados e por ele mantidos. Imanência não no sentido do Deus que se reparte em cada coisa, o Deus Pan, o Deus que está na árvore, então a árvore é Deus, né? Não. Mas imanência no sentido de que a sua ação invisível sobre as coisas as mantém. Então, embora o mundo esteja essa coisa bagunçada, porque o homem fez essa coisa bagunçada, mas quem mantém o mundo é Deus. Se em algum momento Deus desistir de sustentar o mundo, de sustentar a natureza e as coisas, ela simplesmente deixa de existir. Porque o mundo não tem ser por si. Aliás, o mundo não é o ser. Se o homem, em algum momento, ele desistir de Deus, ou se em algum momento Deus desistir do homem e não mais doar o ser ao homem, o homem deixa de existir, porque o homem não é o ser. O ser é Deus. O homem existe, o mundo existe, porque Deus dá existência ao mundo e ao homem. O homem feito à sua imagem e semelhança, distinto das coisas naturais que sobrevivem da imanência, o homem sobrevive por transcendência, ou seja, participa da natureza divina, enquanto o homem, e a qualidade de vida depende dessa relação com o Criador, o ser por excelência, ou seja, o ser humano, ele não é como a natureza, porque a natureza, os bichos, as coisas, elas não querem entender Deus. Elas estão aí, são sustentadas por ele. São coisas, digamos assim, irracionais ou inanimadas. Já o homem é aquele que, feito à imagem e semelhança de Deus, ele tem participação na natureza divina. Tanto que, eu não me recordo o Salmo, mas o Salmo diz que nós somos deuses. São Jerônimo fala que o Filho de Deus se fez homem para que os filhos dos homens se tornassem deuses. Mas deuses porque nós somos deuses como Deus, porque nós agora somos onipotente, onisciente, onipresente. Não, mas porque nós participamos da natureza divina de um modo especial. E a qualidade de vida do ser humano e do ser humano depende diretamente desta relação com o Criador. Se o ser humano se relaciona mal com Deus, ele vive mal. Se o ser humano se relaciona bem com Deus, ele vive bem. Ou seja, quanto mais ser, mais potência para a vida de ter, aqui usando um termo spinozano, digamos assim. Quanto mais enxertado em Deus e quanto mais de Deus nele, mais vida ele possui. A participação do homem no ser necessário, como aquela que transcende para ele, o único das coisas criadas capaz de encontrá-lo, confere algumas qualidades próprias do homem enquanto ser humano. Ou seja, a criação, a natureza está aí. E o ser humano possui algumas qualidades que faz dele ser humano. Por essa imagem e semelhança que faz dele ser distinto de todo o resto que existe. Qualidades que o Criador, que Deus colocou no homem. Para encontrar estas coisas próprias do homem, Carol Wojtyla vai se utilizar do termo princípio, encontrado no referente livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, significando que aquilo que é originário, que está na origem, é o que pertence à natureza, ao seu ser enquanto homem. Ou seja, no princípio Deus criou o homem, Deus criou a mulher, no princípio Deus, ou seja, na origem. E isso que é na origem significa aquilo que pertence à natureza. Aquilo que pertence à nossa existência, aquilo que pertence à nossa pessoa, aquilo que pertence ao nosso ser. Tem coisas depois que foram atribuídas ao longo da história, como o pecado, veremos como ao longo da história o pecado. Mas tem coisas que estão na natureza do homem porque foram colocadas por Deus e pertencem à natureza do homem. Fazem parte do ser humano. E sobre essas 4 coisas queremos falar agora. A primeira coisa que distingue o ser humano de todo o resto do mundo, digamos assim, da natureza, é a inteligência. O ser humano é capaz de pensar, procurar, deliberar sobre si, sobre as coisas e seu destino. Assim como o Criador é uma inteligência que cria racionalmente, pensa, reflete, escolhe, decide, assim também o homem sobre aquilo que lhe cabe.
O homem é o único na criação capaz de indagar pelo sentido e a felicidade e procurar encontrar meios de obtê-los. Ou seja, se você coloca um passarinho na gaiola com comida e água em um ambiente fresco, onde ele consiga, digamos assim, sobreviver, para ele tá bom. Para ele está ótimo. Para ele, digamos assim, não faz sentido nenhum existir além da gaiola, porque ali tem água, comida, o ambiente é fresco e ali... Já o ser humano, ele se pergunta sempre pelo sentido das coisas. Se pergunta sempre se é isso mesmo. O ser humano é o único que tem condições na criação de dizer para onde eu vou levar a minha vida. O que eu vou fazer da minha vida? Como que eu vou ser feliz? Como que eu vou me realizar? O ser humano é o único que tem direito de escolher entre dois caminhos. O resto da criação está submetida à lei natural e à sua genética. Os animais, por exemplo. Portanto, a inteligência é a primeira evidência. E essa inteligência faz com que ele se assemelhe ao Criador. Assim como o Criador cria racionalmente, pensa, reflete, escolhe, decide as coisas para criar e fazer, sobre aquilo que cabe ao homem, o seu destino, seu caminho, sua vocação, sua vida, como ser feliz, o homem também decide. A segunda coisa, São João Paulo II, Wojtyla chama de autodeterminação ou a liberdade. Outro aspecto próprio do homem é o livre-arbítrio. A possibilidade de escolher e decidir sobre seus caminhos. O que Wojtyla chama de autodeterminação. A liberdade que o ser humano possui vai tão longe que mesmo sua vida, dependendo da sua relação com o ser necessário, Deus, ele por livre decisão pode escolher-se desencarnar. Ou seja, o ser humano é o único no mundo, em meio à criação, que pode autodeterminar-se. Aquilo que já dizíamos, que pode escolher o que vai fazer da sua vida, e essa liberdade vai tão longe, essa questão de autodeterminação, que o ser humano pode escolher-se até mesmo desligar-se de Deus. Terceiro ponto, nosso filósofo vê como a solidão. A solidão é originária, próprio do ser humano, que não significa individualismo, mas algo próprio, pertencente a ele. Então, é da natureza humana, a origem. No princípio era assim. E ele dá 3 motivos, ele explica de 3 modos essa solidão. Que ele é diferente de todas as outras coisas. Nada das coisas criadas se assemelham ao ser humano. Isso já demonstra que entre os seres, o homem é solitário. Ou seja, o que a gente vê aqui? Que nada no mundo, nas coisas materiais, animais, ou qualquer outra coisa, pode corresponder ao ser humano. O ser humano, por exemplo, essa história hoje, eu não quero ter filhos para ter um cachorrinho. Não quero me casar, então eu arrumo um animalzinho de estimação. Como que se ele correspondesse ao ser? Não. No que tange a essa questão do homem e as outras coisas, o homem, o ser humano, está sozinho. Ele é diferente do resto. Porque ele pensa, porque ele escolhe, ele se inquieta, ele quer ser feliz. Ou seja, no meio da criação, primeiramente, o homem é solitário. Segunda coisa, a natureza subjetiva do homem. Somente o ser humano pode entrar em si e perceber assim o mundo. Somente o ser humano pode se indagar por que as coisas são assim e não diferentes. Somente o ser humano pode conhecer a si mesmo. É o que Wojtyla chama de experiência do homem. Tudo o que acontece com o homem, ou que ele faz enquanto ação, é uma experiência que este faz de si mesmo, mostrando a dimensão da consciência humana em seu caráter de autocompreensão. E nesse movimento para dentro de si, o homem novamente está só. Ou seja, se nós não nos revelarmos ao outro, nós estamos só. A nossa vida interior, só você pode acessar. Nós não podemos uns entrar dentro dos outros. Nós não podemos ver o que está no coração do outro. Nós não podemos perceber muitas vezes que o outro está mal ou está bem. Ele pode esconder isso. Ou seja, o homem é sozinho dentro de si.
O ser humano, ele é solitário naquilo que ele sente, naquilo que ele pensa, nas suas motivações mais profundas, nos seus sentimentos dentro de si. Nós só conhecemos um do outro que o outro se revela. E no terceiro ponto, a necessidade do outro como um caminho para o conhecimento de si. O homem se encontra dentro de si. E também se reconhece no outro que está frente a si. A alteridade do homem, o outro diferente de mim, mostra a ele que ele está só. Ou seja, que o outro está ali. Não pode estar em mim. Mas, ao mesmo tempo, ele só poderá enxergar-se, construir a sua pessoa e até mesmo lidar com seus conflitos interiores a partir do seu confrontar-se com o outro, dessa alteridade com o outro. Limavas fala que nós só somos pessoas a partir do confronto com a pessoa que é Deus. Então, portanto, nós só nos compreendemos, somos o que somos a partir do confronto com aquele que sou, para começar que o outro, essa outra alteridade, vira Deus, o diferente. Mas nós também vamos nos melhorando, nos conhecendo, nos dando a conhecer e aprendendo a trabalhar até mesmo com isso que está dentro de nós, onde nós entramos sozinhos, que é em nós mesmos, a partir também do contato com o outro. Uma quarta coisa que ele coloca que diferencia o homem de todas as outras coisas, além da inteligência, a autodeterminação e a solidão, homem e mulher, Deus os criou. Ou seja, Deus criou o homem e a mulher, e isso distingue o ser humano de todas as outras coisas. Dentro da unidade de ser humano, de homem e mulher serem um, mas também a dualidade de masculino e feminino, isso constitui a natureza humana. Ou seja, o ser humano é homem e mulher. Homem, homem, unidade, mulher, mulher, unidade. Essa dualidade da identidade humana pertence à dimensão ontológica do ser humano. Ou seja, enquanto vão criando siglas, o ser humano ele vai querendo ser outra coisa, ele vai querendo essas coisas do híbrido, alma em corpo diferente, esses LGBT, essas siglas todas. Isso não faz parte. Ontologicamente, como biologicamente, só há homem e mulher. E determinado pelo Criador. E isso faz o ser humano diferente de tudo o resto. A reciprocidade entre homem e mulher é a ultrapassagem de solidão para a complementaridade que falta a ambos. Embora somos sozinhos, não somos completos. Isso não significa que todo mundo precise casar, tá? Quem está, digamos assim, encalhado, está desesperado com o que vai fazer com relação ao casamento, não se desespere. Mas essa reciprocidade entre homem e mulher no casamento, mas para além também, tá? Aí entra outras coisas que poderíamos abordar, mas já estamos com a hora adiantada, como, por exemplo, a amizade, a vida comunitária, e por aí vai. O homem criado à imagem de Deus deve manifestar em seu ser coisas que pertencem a Deus de modo perfeito. A função da imagem é reproduzir o modelo, aquele que é protótipo, sendo a união do homem e da mulher sinal da comunhão trinitária. Ou seja, o homem ele é imagem de Deus para manifestar em seu ser aquilo que Deus é. O homem é imagem e semelhança de Deus para manifestar em si atributos que pertencem a Deus. E, portanto, a função da imagem, ou seja, é reproduzir, é viver isso que Deus é, obviamente, na dimensão humana, no nível da humanidade. Ou seja, e nesse nível, um dos exemplos que ele dá é que a união entre homem e mulher tem que expressar a comunhão trinitária. Aqui, digamos assim, está a semente do pensamento de Wojtyla, depois São João Paulo II, sobre o matrimônio, sobre a questão da família, que a família, o matrimônio, ali é lugar também teológico. Ali é lugar de manifestarmos a presença de Deus. Ali é lugar de manifestar aquilo que Deus é e que Deus comunicou a nós. Portanto, o ser em Karol Wojtyla é aquele que é o criador e o mantenedor de todas as coisas. O que é imutável, incorruptível, incriado, que gera a si mesmo eternamente. E esse ser, como aquele que cria e mantém, estabeleceu uma distinção entre os seres criados, no qual o ser humano é diferente de todos os outros, pois todas as coisas sobrevivem por imanência do ser necessário, enquanto o homem transcende para ele, sendo o homem participante dessa natureza divina com características próprias do seu ser.